Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista cristão graalita, leitor da mensagem do Graal de Abidrushim. Jundiaí, São Paulo, Brasil, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. São 7 horas e 58 minutos, tempo bom, 19 graus. 19 graus. Ressurreição do corpo terreno de Cristo. Dissertação 48 da obra Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal de Abidrushim. Que a carne ressuscite só pode realmente acontecer se a alma, que ainda manteve por algum tempo ligação com o dito corpo por algum laço de matéria fina, for chamada novamente ao corpo. Devido às leis naturais, só é possível se dar isso enquanto persistir essa ligação. Uma vez desfeita, o reviver será impossível, isto é, a chamada da alma novamente ao corpo de matéria grosseira. Também esse fato se acha severamente condicionado às leis da natureza, que não apresentam falhas, e o próprio Deus não conseguiria fazê-lo por ir contra as suas leis perfeitas, contra a sua vontade perfeita, que age de maneira autoativa na natureza. Exatamente devido a essa perfeição, nunca poderia lhe ocorrer ideia tão imperfeita, pois significaria um ato de arbitrariedade. Aqui se mostra, mais uma vez, uma aparente restrição de Deus ante a obra da criação e que decorre de sua perfeição sem lacuna, que tem que ser cumprida em qualquer contingência e não admite a mínima alteração, a qual, aliás, não é necessária nem intencional. Não se trata absolutamente de uma real restrição de Deus, apenas parece como tal perante os homens, em face de algumas coisas, por não conseguirem eles abranger a totalidade do fenômeno. E essa impossibilidade de visão global das coisas é que faz os homens, movidos por bons e respeitosos intentos, esperarem de seu Deus meras arbitrariedades que, se refletirmos bem, apenas redundariam em diminuição da perfeição divina. Isso que os homens, com toda a humildade, supõem possível, não constitui uma demonstração de apreço e sim uma degradação devido às limitações naturalmente acanhadas do espírito humano. A absoluta observância à vontade divina ou às leis da natureza se confirma também na ressurreição de Lázaro, bem como na do moço de Naim. Esses podiam ser ressuscitados porque o cordão de ligação com a alma ainda subsistia. Ante a chamada do Mestre, pôde a alma se unir novamente ao corpo. E este ficou então obrigado, devido às leis da natureza, a permanecer no mundo de matéria grosseira,
até que decorresse um outro desenlace entre o corpo de matéria grosseira e o corpo de matéria fina, permitindo a este último ingressar na matéria fina do além, isto é, após nova morte na matéria grosseira. Já o transpasse do corpo de matéria grosseira para um outro mundo é coisa inteiramente impossível. Se o Espírito de Cristo houvesse reingressado em seu corpo de matéria grosseira, ou então não o tivesse talvez deixado, ver-se-ia então na contingência de permanecer na matéria grosseira até que sobreviesse uma nova morte e nada mais. Uma ressurreição em carne para um outro mundo é inteiramente impossível para os homens, como foi para Cristo naquele tempo. O corpo terreno do Salvador fez o mesmo trajeto que tem que percorrer qualquer outro corpo de matéria grosseira, segundo as leis naturais do Criador. Isto posto, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. E, todavia, não obstante toda a lógica existente nisso e a divina adoração imensa aí contida, há ainda muitas pessoas que, devido à cegueira e à indolência de suas crenças falsas, não querem seguir o caminho simples da verdade. Algumas não puderam segui-lo devido à sua própria estreiteza, e outras ainda também tentarão se opor a isso, obstinada e raivosamente, pelo receio bem fundado de verem assim ruir toda uma estrutura de crenças cômodas, soerguidas com esforço. De nada lhes adiantará basearem-se na tradição verbal, pois os discípulos também eram homens. E é perfeitamente humano que outrora os discípulos, fortemente abalados com a lembrança de todo aquele terrível acontecimento e por terem presenciado milagres a eles próprios ainda inexplicáveis, incluíssem os próprios pensamentos em suas narrativas, que eles transmitiram de maneira diferente da realidade. Seus escritos e narrativas muitas vezes se baseavam demasiadamente nas próprias pressuposições humanas, causando posteriormente muitos erros, como a confusão existente entre o conceito de Filho de Deus e do Filho do Homem. Mesmo que os tenham auxiliado fortes inspirações espirituais, na ocasião em que eles reproduziam os fatos, as opiniões próprias interferiram muito, turvando, muitas vezes, a mais clara e bem intencionada imagem. O próprio Jesus, porém, não nos legou nenhum escrito sobre o qual alguém pudesse se basear categoricamente. Nunca viria a dizer ou a escrever algo que não estivesse plena e integralmente de acordo com as leis de seu Pai, as leis divinas da natureza ou da vontade criadora. Ele próprio disse textualmente: Vim para cumprir as leis de Deus. Ora, as leis de Deus se acham bem nítidas na natureza, que não se restringe, certamente, apenas à matéria grosseira, mas continua sendo natural por toda a parte, bem como no mundo de matéria fina, no ideal e no espiritual.
Uma pessoa que reflete conseguirá certamente encontrar, nessas palavras incisivas do Salvador, algo que ultrapassa os dogmas confusos das religiões e que mostra um caminho para quantos procuram com seriedade. Além disso, pode cada pessoa achar pontos de apoio na Bíblia, pois Jesus apareceu a várias pessoas. Mas o que aconteceu? A princípio, Maria não o reconheceu. Madalena também não o reconheceu logo. Os dois discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram durante horas. Não obstante seguir com eles e lhes falar. Que devemos concluir disso? Que devia ser um outro corpo, o que eles viram. Do contrário, teriam reconhecido logo. Que continue surdo quem não quiser ouvir, e cego quem achar mais cômodo não abrir os olhos. O conceito geral da ressurreição da carne encontra sua justificativa nos nascimentos terrenos, que não cessarão enquanto houver humanidade. A concessão de várias vidas repetidas na Terra constitui uma grande promessa para que, mediante a reencarnação, se processe com rapidez maior o progresso e a indispensável solução das ações de reciprocidade de espécie inferior, equivalendo a uma remissão dos pecados. Jaz nisso uma prova do incomensurável amor do Criador, cuja graça se evidencia na concessão de oportunidade às almas que chegaram ao além, ainda não maduras para a ascensão, por falta de adequado aproveitamento do tempo terreno, para novamente se envolverem no manto ou corpo de matéria grosseira, mediante o que a carne decomposta festeja uma ressurreição no novo corpo. A alma, que já se achava no além, passa assim por uma ressurreição na carne. Só bem mais tarde, o espírito humano, que não dispõe de uma visão total, conseguirá apreender quanta bênção reside na realização de tão elevada graça que continuamente se repete. Esse foi um trecho, o último trecho aí, contando 3 páginas dessa dissertação de Abedrushim, dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, que ela está no 2º volume da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, que é uma obra em 3 volumes. Essa obra é editada no português brasileiro, pela Ordem do Graal na Terra e pela Fundação da Mensagem do Graal, no idioma português europeu, que é esse que estou lendo aqui. A Fundação da Mensagem do Graal é sediada em Stuttgart, Alemanha, e ela publica a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas. Enquanto que a Ordem do Graal, ela publica unicamente no idioma português. Então, vamos tentar refletir aqui um pouco sobre essa dissertação. É muito importante porque ela é definitiva, né? Ela diz que o corpo de Cristo existe. Os restos mortais de Cristo existem. Eles foram ocultados para a posteridade, no juízo final, né?
Então vamos ler alguns trechos e parágrafos e refletir um pouco. Que a carne ressuscite só pode realmente acontecer se a alma que ainda manteve por algum tempo ligação com o dito corpo, por algum laço de matéria fina, for chamada novamente ao corpo. Então, a matéria fina seria a alma, né? Nós temos o corpo astral, que é uma matéria grosseira mediana, que ela se forma antes do corpo físico. É uma espécie de molde para que se forme o corpo físico. Então, enquanto que e a alma seria de matéria fina. É um corpo intermediário, né? O corpo eterno é o espiritual. Mas nós, espíritos humanos que estamos em desenvolvimento, que encarnamos muitas vezes, começamos a encarnar 3 milhões de anos aqui na Terra, né? No início era muito mais fácil retornar conscientes, obtendo a autoconsciência ao paraíso, mas depois veio essa questão das tentações, da atuação de Lúcifer, que se contrapôs à vontade de Deus. Então tudo isso tornou o pecado, aconteceu o pecado aqui na Terra, e nós começamos a nos prender demasiadamente aqui na matéria, começamos a cultivar excessivamente o raciocínio, deixamos de lado a intuição, e tudo isso prejudicou o nosso desenvolvimento natural, que seria, com poucas encarnações aqui na Terra, já retornar autoconscientes ao paraíso. Muitos já retornaram, mas em uma determinada etapa do desenvolvimento de nós, seres humanos, quando foi necessário que se ligasse, que nós ligássemos nosso intelecto, colocássemos em plena atividade nosso raciocínio, que é o cérebro anterior, né? Essa era a missão de Lúcifer. Ele mudou a sua vontade, né? Ele não procurou colocar uma vontade pessoal, sem estar conectado com a vontade de Deus, que é amor. Então, achou por bem desvirtuar, né, essa missão original dele. E com isso, colocou as tentações, chamadas tentações, que então levou-nos ao pecado. Isso aconteceu há mais de 1 milhão de anos atrás, quando começou essa atuação de Lúcifer. Rosales von Sass tem um livro muito interessante, que é o Nascimento do Ser Humano. Não é o Nascimento do Ser Humano, é Os Primeiros Seres Humanos, Rosales von Sass. Então ela fala dos períodos de desenvolvimento que houve aqui na Terra, que é o primeiro período, nascimento, que ocorreu cada período tem aproximadamente 600 mil anos. Então o primeiro período de nascimento, que durou de 3, em ordem regressiva, de 3 a 2,4 milhões de anos. O segundo período, crescimento, de 2,4 milhões de anos a 1,8 milhão de anos. O terceiro, amadurecimento, de 1,8 milhão a 1,2 milhão de anos. Depois vem
o período das ações, que é o desenvolvimento, foi de 1,2 milhão de anos a 600 mil anos. Então foi esse o período que iniciou a nossa escravização ao raciocínio. Isso é o pecado original, que não está errado nós utilizarmos o espírito, utilizar o raciocínio aqui na Terra, mas ele tem que fazer em harmonia com a intuição. Ele nunca pode deixar esse raciocínio prevalecer, porque o raciocínio é adstrito ao espaço e tempo. Depois de nossa morte, ele não existe mais. Ele tem só utilidade aqui na matéria. Ele é um instrumento mais poderoso, mais refinado que existe para a atuação do espírito humano aqui na Terra. Porque nós não somos raciocínio, não somos intelectos, somos espíritos. Então, a nossa intuição. Então, o raciocínio só serve aqui na matéria. Nós desencarnamos, não existe mais raciocínio. Vamos viver das nossas intuições. O que nós plantarmos, o que prevalecer em nós, é o que nós vamos vivenciar. E daí vamos vivenciar coisas boas ou coisas ruins. É o que nós plantamos para nós. Então, esse período aqui de 1,2 milhão a 600 mil anos foi esse início, né, do pecado original. Porque até aquele momento nós éramos seres intuitivos. Nós não tínhamos pecado, a humanidade estava desenvolvendo corretamente. Era o paraíso na Terra, era um reflexo do paraíso. Porque não havia doenças, não havia pecados. E isso só, como diz a Bíblia, né? Não provar da hora da árvore do conhecimento, ou seja, não se escravizar aos feitos materiais, ao raciocínio. Agora, o pecado hereditário, o que foi? Foi que no decorrer das gerações, cada vez mais nosso cérebro foi crescendo. E nossa intuição, que está no nosso cerebelo, a fonte da nossa intuição, né, vamos supor, nossa antena intuitiva é o cerebelo. Ele foi se atrofiando. Ele não deveria ter essa desproporção, né, que existe. O nosso cérebro anterior, ele é 3 ou 4 vezes maior, né, em termos de volume e também de peso, né? Algo nesse sentido. E isso deveria ser equilibrado, né? Para que nós estivéssemos favorecidos. Então, esse é o pecado hereditário. Chegamos hoje nessa desproporção. E isso não se verifica em animais, que ambos, né, os animais, enfim, de grande desenvolvimento, né, golfinhos, vamos dizer, baleias, os animais que tem vamos supor, que está lá no top, né, do reino animal, tem ambos, né, tanto o cérebro como o raciocínio. Só que, naturalmente, o animal, ele não raciocina, ou então, muito pouco, né? Ele é puramente instinto, né? Instintivo. Então existe, me parece que são tanto o cerebelo como o cérebro são tamanhos semelhantes. Eu ainda não, eu só ouvi falar isso, né? Mas eu ainda não estudei nenhuma anatomia cerebral dos animais, né? de desenvolvimento maiores, né? Então, esse foi o pecado hereditário, que continua, e hoje nós já encarnamos, nós já nascemos com essa desproporção cerebral, que favorece o raciocínio. Então, logo nós saímos do nosso período infantil, e quando nossos espíritos
vamos supor assim, assume totalmente os nossos corpos, né? Os corpos humanos, que isso se dá por volta de, hoje, acho que por volta de 13, 14 anos. A mulher, ela acho que um ano antes, ela amadurece antes, né? Então, um ano antes, acho que lá por volta de 13 anos, hoje o espírito já está assumindo. Os homens, acho que 14 anos, é por aí. Essa que acabou a infância, né? E aí a intuição que deveria prevalecer começa a prevalecer só o raciocínio. E a própria educação favorece isso. E hoje estamos vivenciando o último período, que é o quinto período, é da colheita e eliminação, que é de 600 anos, 600 mil anos até os dias atuais. Então, o que deveria existir hoje na Terra é a finalização de toda essa peregrinação. E hoje já deveriam os últimos seres humanos retornarem ao paraíso, porque não era para ninguém se perder. Essa questão de inferno surgiu, foi a partir dessa, vamos supor, da nossa aceitação para os princípios de Lúcifer, né? Nós fomos o engodo que ele lançou, a isca, e nós engolimos. E nisso a mulher foi a primeira que caiu. Realmente ela caiu, porque ela tem uma intuição. A mulher animicamente é mais forte que o homem, porque ela está vamos supor, meio degrau acima na sua capacidade intuitiva, espiritual. Então ela mantém uma ligação com um plano superior, uma facilidade natural. Enquanto que a masculinidade, ela, nesse sentido, ela é mais grosseira, porque ela vai à frente no sentido da materialidade, vamos supor, a ação mais incisiva. Então tem essa diferença. Então por isso que o homem sempre ele tem uma ligação, tanto o homem como a mulher, são ambos, mas o homem, na minha opinião, depende mais da mulher, do sentido da feminilidade do que a feminilidade em relação à masculinidade. Nesse sentido de uma dependência, porque é como a feminilidade tem que resguardar as costas do homem. O homem vai à frente, vai lutando a espada, agindo, construindo, mas ele tem que ter o resguardo. Da mesma forma que nós não seríamos nada sem Deus, somos criaturas. Né? Temos que, se não houvesse Deus, que se não houvesse esse sentido de uma ligação com Deus, seríamos robôs, simples robôs aqui na matéria. E a mulher, a verdadeira feminidade, é ela que faz sentido, esse impulso interior que o homem necessita. Como se fosse uma água, um líquido precioso, né? Algo que sustenta a vida interior. Mas ela degradou essa sua condição. Né? Ela começou a se explorar quando ela viu os seus atrativos corpóreos, então ela começou a se utilizar, insuflada por Lúcifer, porque foi ela que primeiro que caiu nos engodos de Lúcifer, porque devido a essa intuição, ela se tornou mais acessível. E isso era o plano de Lúcifer. Ele sabia que uma vez conquistando a mulher, a humanidade estava perdida, porque o homem, ele, pelo menos um verdadeiro homem, né, ele não cai facilmente, ele nessas tentações, pelo menos naquela época. Depois que a mulher caiu, o mundo está perdido. Lúcifer já conquistou o mundo. Então, nessa época, era a conclusão de tudo, né? Que a nossa etapa seria gloriosa, não haveria pecado, todos nós já voltaríamos ao paraíso
e seríamos aí sim filhos de Deus. E filhos de Deus no sentido que seríamos servos úteis, né? Porque sairíamos da inconsciência e atuaríamos conscientemente na evolução da criação. Bom, eu concluí essa leitura dessa dissertação, que tem umas 9 páginas, falando sobre a questão da ressurreição. Isso é muito importante, né? Porque eu tenho uma teoria que eu fiz com base nessa dissertação, na mensagem do Grau, e também no livro Os Apóstolos de Jesus, que o sepulcro oculto de Cristo está no interior do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Esse Calvário de Gordon tem uma face que lembra um grande crânio, né? E na órbita, caverna direita desse Calvário de Gordon, estaria a entrada obstruída para o sepulcro de Cristo, onde estão os seus restos mortais. Está a sua ossada. Ele, como encarnando-se na Terra, ele se sujeitou como qualquer ser humano. Então o corpo terreno dele existe realmente. E o chamado Santo Sudário de Turim, que também eu creio que seja autêntico, não tenho praticamente nenhuma dúvida quanto a isso, foi aquele primeiro sudário que José de Arimateia envolveu o corpo de Cristo. E quando ele colocou nesse sepulcro definitivo, na madrugada de domingo de Páscoa, ele guardou esse sudário. O que Pedro viu lá no sepulcro vazio, provavelmente era só uma faixa que colocava no rosto do morto. Então é isso. Muita paz, muita luz. Namastê.